andava possuído por espíritos malignos. E a Bíblia vai dizer que esses espíritos, não lhe dando sossego, o impelia muitas das vezes pelo deserto, aonde ele andava nu e uivando. Afastado da sua família, afastado talvez de seus pais. A Bíblia ela não enfatiza e não diz se esse homem era casado, se tinha filhos. O que nos dá a entender é que ele há muito tempo era impelido por esse demônio. Já não podia viver em sociedade. Não tinha domínio próprio sobre as suas atitudes. E o que é interessante que eu quero pontuar aqui, amém, evangelista Henrique, obreiro Rolando, é que ninguém clamou por socorro ou em favor desse homem. A Bíblia vai nos apresentar que Jesus agora ele estava dentro do barco com os seus discípulos e houve uma tempestade muito forte no mar. Houve uma tempestade muito forte. E nós encontramos os discípulos de Jesus Cristo, eles clamando, pedindo socorro ao Mestre. Jesus ele ouve aquele pedido de socorro, ele resolve o problema deles, acalmando o mar, acalmando a força da tempestade. Mas eu não encontro ninguém na Bíblia clamando por a vida daquele homem, que já não vivia em família, que tinha uma problemática muito grande. Talvez você que está escutando agora a rádio, a programação, esteja vivendo um problema semelhante com você ou com alguém da sua família, um filho, um esposo, alguém da sua parentela. E você não tem a ajuda externa de ninguém para lhe socorrer. Saiba, meu amigo, minha amiga, que ninguém clamou por aquele homem, que a Bíblia não diz o nome, mas enfatiza o seu problema, que ele era um endemoniado de Gadara, uma cidade bem conhecida. Ninguém clamou por ele. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus agora dentro do barco, ele aporta naquela cidade, na cidade chamada Gadara. E quando Jesus ele coloca o seu pé em terra, o demônio, reconhecendo o senhorio de Jesus, vem até ele e pergunta: o que tenho eu contigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Satanás ele reconhece e sabe quem é Jesus. Satanás, quando Jesus ele entra na cidade de alguém, na casa de alguém, quando Jesus ele entra na cidade ou na casa de alguém, Satanás sabe que ele entrou e que ele chegou para resolver um problema. Hoje eu profetizo que Jesus ele vai entrar na sua cidade, que Jesus ele vai entrar na sua casa, e ele vem com o intuito de resolver um problema. Talvez hoje, agora, você estivesse pensando em suicídio. Talvez você agora estivesse pensando que os seus problemas você não consegue, não tem força para resolver o seu problema. Mas saiba, Jesus hoje ele entra em Gadara. Hoje Jesus ele entra na tua cidade. E quando ele entra para trazer vida. E quando ele traz vida, ele não traz qualquer tipo de vida, ele traz ali abundância. O livro de João, ou o Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, a Bíblia vai dizer que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não sei o tipo de problema que você vive, ou vivencia, que você acompanha, mas creia que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O mesmo Deus que me libertou um dia, que tirou as armas da minha mão, que tirou as drogas da minha vida, que abriu as portas do cárcere para que eu saísse livre e liberto com o Senhor, é o mesmo Jesus que vai na vida do seu filho, que vai na vida do seu marido, que vai na vida do irmão e liberta. O interessante, eu quero voltar o texto aqui, evangelista Henrique, é que quando Jesus, mesmo não tendo sido convidado por ninguém clamou o nome de Jesus ali naquela Gadara. Ninguém chamou por Deus ali, ninguém chamou por Jesus, mas ele chegou. Tem problema que você não precisa clamar o nome dele. Ele reconhece de longe a sua necessidade. E ele vai ao seu encontro. Hoje Jesus ele vai ao encontro da sua casa. Hoje Jesus ele vai ao encontro da sua família. Hoje Jesus ele vai em direção ao seu problema. Ele diz: filho, eu sou a solução. A solução do seu problema. E quando aquele demônio reconhece, se dobra, a Bíblia vai dizer agora que Jesus ele indaga, não que ele não soubesse quem estava ali, mas para que nos deixasse em relato epigrafado para gerações futuras. Ele diz: é legião, porque somos muitos. Jesus ele, finalizando, ele
expulsa o demônio do corpo daquele homem. E quando ele se levanta, levanta liberto. E quando nós lemos o texto do capítulo 8 de Lucas, no versículo 38 e 39, aquele homem ele era tão grato, mas tão grato, ele foi tão grato, que ele disse: Senhor, me deixa te seguir, me deixa ser teu servo, me deixa te acompanhar, porque ele reconheceu o senhorio de Deus. A cadeia não pôde livrar ele daquele problema. Os grilhões e as correntes não pôde livrar ele daquele problema. A sua família não pôde privar e livrar ele daquele problema. Mas quando ele teve encontro com Jesus, ele foi liberto. Eu quero dizer para você hoje, seja grato. Reconheça Cristo na sua vida. Leve o seu problema até Ele. Leve o seu problema aos pés de Jesus, que Ele vai se dobrar ao nome do meigo Nazareno. E o interessante é que Jesus, não sendo bem recebido pelos demais, não sendo aceito pela sociedade de Gadara, talvez porque eles tiveram uma baixa financeira, talvez porque eles tiveram uma baixa, porque todos conhecem o texto, quando os demônios saíram, entraram ali numa manada de porcos que se precipitaram no mar e morreram afogados. Talvez Jesus não tenha sido bem recebido por eles, porque eles perderam alguma coisa. Querido, querida, para ter um encontro com Jesus, tem que se perder algo. Tem que se abrir a mão de alguma coisa. Talvez hoje você esteja questionando por não querer abrir mão daquilo que é errado. Talvez hoje você, o diabo, uma legião, tenha lhe prendido em uma vida amorosa que não convém. Talvez hoje você esteja com alguém que é casado. Talvez hoje você esteja com alguém que é casada. Abra a mão. Aprenda a perder. Que lá na frente você vai ver quão grandes coisas o Senhor fará por você. Jesus falou assim: volta. Volta para a tua casa e volta para a tua família. Eu profetizo no nome do Senhor, que você vai viver em família. Se o marido foi embora, eu profetizo que ele vai retornar. Se o filho partiu, eu profetizo que ele já está retornando. Se a tua filha partiu, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Porque ele hoje pisou nessa Gadara. Hoje ele entrou na tua cidade. Vai, vive em paz, vive em família. E aquele homem pôde, antes de chegar em casa, interessante, evangelista Henrique, obreiro Rolando, que antes de chegar em casa, ele foi contando as boas novas de Deus. É verdade. Querido, querida, antes do seu milagre se materializar, profetiza. Profetiza portas abertas. É quebrando maldições e vivendo em família. Nós vamos estar aqui quantas segundas-feiras forem possíveis, enquanto o Senhor nos permitir, dizendo que toda maldição da sua vida será quebrada e você viverá em paz, em família. Amém? Em nome de Jesus eu creio que o Senhor, Ele vai te fazer viver em família. Daqui a pouco nós vamos estar escutando um louvor com o evangelista Henrique. Segura aí, louve a Deus.